operação, que é aquela que você só absorve aquilo que vem de fora. Localismo versus cosmopolitismo. É muito mais importante valorizar, né, um ambiente que seja cosmopolita, mais do que só o que é local, que é bom. Muito antes, pelo contrário, né? O local se torna bom na medida que ele interaja mais com o exterior, né? Brain drain, né? A fuga de cérebros. Isso é um conceito superado, porque hoje a gente trabalha muito mais com diáspora, né? De alta qualificação, diáspora científico-tecnológica. Lá em São Francisco eu tive a oportunidade de conhecer profundamente a comunidade brasileira de ciência e tecnologia e empreendedorismo, e é impressionante a quantidade de brasileiros de altíssimo gabarito que estão nas principais universidades, que estão nas principais empresas de tecnologia, ocupando cargos de destaque, brasileiros, né? Assim como pessoas do mundo inteiro, mas o talento brasileiro é reconhecidamente importante. Para vocês terem ideia, né, da importância do talento brasileiro. Não sei quem de vocês aqui, eu já perguntei no início, quem era pesquisador. Pode levantar de novo a mão? Quem conhece a editora Elsevier, de periódicos de tecnologia, de empreendedorismo, de tudo, né? Journals de todo tipo. Bom, a Elsevier soltou um estudo recente e que se provou que os periódicos, né, as publicações de coautoria com brasileiros, entre autores brasileiros e holandeses, isso foi uma informação trazida por um colega meu da Holanda, era 3 vezes mais citada do que a média das publicações em geral no mundo. 3 vezes mais. Pesquisadores brasileiros e holandeses. Se o Brasil não é importante nessa matéria, né, é que publicar por si só, né, não é um objetivo central. Publicar é importante. Muita gente fala, a publicação no Brasil é muito mais quantitativo do que qualitativo. Mentira. Citação já é suficiente para dizer que a pesquisa científica feita no Brasil é relevante. Concordam comigo? Né? Mas números que nós mesmos, brasileiros, não conhecemos. Isso não sai na Folha de São Paulo, infelizmente. Né? Deveria sair. O Brasil ocupa a 13ª, 14ª posição no mundo em matéria de publicação, né? E apenas a posição 69ª em matéria de inovação. É esse descompasso que tem que acabar, né? A gente sair da diplomacia da ciência e entrar na diplomacia da inovação. Incorporar, né, maneiras de gerar prosperidade a partir desse conhecimento de excelência que nós geramos aqui, né? Mas que ainda não é quantificado de maneira, né, de forma financeira, né? Não gera nota fiscal ainda. Isso tem que acontecer no final das contas. E eu já fui, não sei aqui de vocês, acho que não, mas já fui muito criticado por defender essa ideia. E eu só sou aqui o mensageiro, né? Mas, de certa forma, existe uma resistência na comunidade acadêmica, não sei se concordam comigo, não sei se todos concordam, mas uma certa resistência em que o pesquisador, né, ele seja também, tenha a oportunidade de ser um empreendedor, né? Ou que ele possa fazer com que a sua tecnologia se torne uma tecnologia financeiramente interessante, licenciada, né, da forma que for, a transferência dela, mas que isso resulte em divisas para ele e para a própria universidade. Isso no Brasil não existe ainda. Existe, na verdade, uma mudança cultural, mas que ainda é muito lenta. No ano passado, eu estava em Natal, a Rede Nordestina de Biotecnologia. Eu fiz uma palestra sobre diplomacia e inovação e só faltou eu ser apedrejado pela plateia presente. A maioria discordando veementemente. Era um público de biotecnologia, não era a área de humanas, não era a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Federal, o FMG em Belo Horizonte. Era gente de biotecnologia que discordava de uma abordagem que centralizasse, né, a atuação do pesquisador no empreendedorismo. E, na verdade, gente, não é todo pesquisador que tem que ser empreendedor, não é isso. Mas é não haver um preconceito em cima do pesquisador que quiser se tornar um empreendedor. Lá em Stanford, né, para citar de novo, essa grande universidade lá da região de São Francisco, é normal que um pesquisador, ele mora numa mansão, no metro quadrado mais caro do mundo, tenha um Porsche na garagem, ele sai com o seu cachorrinho, e depois volta para casa, torna a ir para a universidade,
para encontrar com seus orientandos e vai lá, vai pensar em uma nova empresa que ele pode eventualmente fundar ou uma nova tecnologia que ele pode desenvolver e, com isso, né, submeter patentes, transferir essa tecnologia, gerar royalties. Isso é normal. Isso não pode haver da nossa parte um preconceito, vergonha, se um professor pesquisador quiser se tornar um businessman, né, um sujeito, né, que ganhe dinheiro com o conhecimento que ele produz, a duras penas, né, a gente sabe, né, com uma carga de trabalho altíssima. Né? Enfim, prestígio, ao invés de prestígio, branding é mais importante, você reforçar a marca da universidade, no caso aqui nosso, né, como um grande gerador de conhecimento e de inovação, né, mais do que prestígio, receber o prêmio aqui e ali, né, que também é importante. E, claro, tem a ver com o que eu acabei de falar, ao invés de falarmos de reconhecimento apenas, gerar prosperidade. Né? No final das contas, é o que a inovação proporciona. A inovação, ela gera riqueza. Riqueza que geralmente fica no ecossistema. Né? Dificilmente essa riqueza ela transborda para outros lugares. Às vezes isso acontece quando o ecossistema não é suficientemente maduro. Mas é muito mais interessante para a empresa que é surgida no âmbito da universidade, que ela fique ali por perto, utilizando o talento e a infraestrutura que só a universidade proporciona. Né? Ok. Isso para vocês verem aqui, gente, esse slide é interessante porque a gente falou do mundo, a gente falou do Brasil. Né? Cada pontinho, né, as cores aqui são irrelevantes, porque não é um mapa correto. A gente está falando aqui de presença diplomática do Brasil no exterior. Cada pontinho desses aí é uma embaixada, ou um consulado, ou uma missão que o Brasil tem no exterior. Né? São diplomatas como eu, trabalhando lá fora. Né? É uma operação grande, né? São mais de 200 postos, é assim que a gente chama, da carreira diplomática, né? No exterior, consulados, embaixadas e missões. É uma operação cara, orçamento anual de R$1 bilhão, né? E que, se de certa forma não for utilizado para ajudar os ecossistemas a serem mais internacionalizados, como captando parcerias, né, abrindo portas, facilitando, dificilmente você vai pagar essa conta. Né? O grande dilema do Itamaraty hoje é como se justificar perante a sociedade. E o Itamaraty é uma casa antiga, né? O prestígio vem de muitos anos. Quem aqui já ouviu falar do Barão do Rio Branco? Uma nota de 1.000 cruzeiros. Levante a mão quem já ouviu falar do Barão do Rio Branco. Nota de 1.000 cruzeiros. Né? Um barão, 2 barões. Bom, o Barão do Rio Branco, ele foi quem consolidou as fronteiras do Brasil de forma pacífica no início do século XX. Ele foi chanceler, ministro das Relações Exteriores, entre 1902 e 1912. Bom, o prestígio do Barão, por conta disso, sem disparar um tiro, o Brasil consolidou as fronteiras com a própria Bolívia, né, com vários países, com todos os países, né, limítrofes nossos, sem entrar em guerra com ninguém. Né, isso é importantíssimo, no final das contas. O prestígio dele durou muitos anos. Mas hoje em dia, pouca gente conhece o que ele fez como ministro e como o Itamaraty foi reconhecido como tal, né, como o grande indutor dessa situação tão importante de estar em paz com os vizinhos. Sem disparar um tiro, você consolidar as fronteiras. Isso durou até os anos 50, 60. Nos anos 70, o Itamaraty criou o Departamento de Promoção Comercial, DPR, que acabou resultando, alguns anos depois, décadas depois, no surgimento da Apex, né, como autoridade de promoção, né, de exportações e investimentos do Brasil. Essa política de exportações, quem iniciou foi o Itamaraty, o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, mineiro, inclusive. Né? Mas, desde então, o Itamaraty não trouxe algo de novo que pudesse reconectá-lo à sociedade brasileira. E eu vejo, né, muito humildemente, eu vejo a inovação como um grande caminho para o Itamaraty se reconectar com essa sociedade, oferecendo isso, né, que está à disposição do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Né? O Itamaraty tem que estar aberto a receber, né, o que o ecossistema gostaria, de certa forma, né, de ter como oportunidade de se internacionalizar e canalizar essas demandas diretamente com os parceiros lá fora. Quando eu estava aqui, ó, essa pontinha aqui é São Francisco, eu estava ali justamente num local privilegiado
em contato com as grandes universidades, com as grandes empresas. Eu estive na Google muito mais de 10 vezes, nem lembro quantas vezes eu estive no Google, na sede do Google. No Facebook eu devo ter ido umas 4, 5 vezes, né? Tive na Apple uma vez, uma empresinha mais snob, né? Tive uma vez na Apple, todas em agendas oficiais, né? Estive no Airbnb, estive no Uber, né? No Twitter várias vezes, em outras empresas até menos conhecidas, né? Em várias aceleradoras de startups várias vezes, né? Estava ali como um agente em nome do Brasil para poder de alguma forma construir um relacionamento com esses parceiros lá fora. Se você não tem essa antena de prospecção de parcerias, dificilmente você consegue alguma coisa. Como é que você vai fazer? Vai mandar um e-mail daqui do Brasil para lá? Não é assim que se faz. O Itamaraty tem que estar aberto, né, a canalizar essas demandas e aproximar as duas partes, o ecossistema do parceiro lá fora, né? E é isso que a gente tem para oferecer e não custa nada, é de graça. Isso aqui, gente, é um mapa do Vale do Silício, né? A cidade de São Francisco está aqui, São José está mais ou menos aqui, Berkeley está aqui desse ladinho aqui um pouco mais para trás, né? Isso tudo aqui, gente, é o Vale do Silício, e cada empresa que aparece, a resolução não está muito boa, cada empresa que tem aqui o logotipo aparecendo, é uma empresa que tem um valor de mercado superior a $1 bilhão. Eu tive o Yahoo, por exemplo, está aqui. Eu tive o privilégio de acompanhar o Uber, né, ser uma startup que não valia quase nada, se tornar uma empresa com valor de mercado de $60 bilhões. Era só uma promessa naquele momento, lá em 2013, estava começando.